Olha, eu quero dedicar o programa, hoje, teremos duas dedicatórias importantes. A primeira, ao jornalista Zé Hamilton Ribeiro, nosso fã, né? Adora o programa, ouve todos os dias, e quando um monumento, né? Em certo sentido, um herói da nossa profissão, com a qualidade do trabalho que o Zé Hamilton diz que ouve o programa, primeiro aumenta a responsabilidade de quem faz, né? E, é claro, eu fico muito satisfeito e ficamos todos, né? O Zé que tem, enfim, cobriu a Guerra do Vietnã, como todo mundo sabe, sofreu ali um trauma gravíssimo, é autor de vários livros, entre eles um que diz respeito à sua experiência, o gosto da guerra, a partir de uma frase que ele cunhou quando ele pisa numa mina. E ele diz ter sentido, então, um gosto na boca de terra, pólvora e sangue. E aí ele disse, e depois eu descobri que esse era o gosto da guerra, né? Zé Hamilton, querido, obrigado. Eu tenho certeza que, além da coisa profissional e tal, ele gosta do programa, porque o Zé, como eu, é caipira. Nós somos um tipo especial de gente. Eu sou de Dois Córregos, o Zé de Santa Rosa do Viterbo, ali perto de Ribeirão Preto, né? Aliás, um outro livro maravilhoso, os meninos sabem, eu adoro música caipira, eu ouço música caipira, eu tenho música caipira, né? Eu acho que a música caipira, eu vou falar caipira porque é uma espécie ali de certas características da música caipira. O Zé tem um livro, né, que fala disso, as 270 modas, as maiores modas de todos os tempos, né, moda caipira. E eu gosto de música caipira, eu gosto de música sertaneja. Acho que ela é mal estudada, mal pensada, né? Inclusive na academia, né? Se você pegar muita coisa da música sertaneja, conta a história do Brasil, em muitos aspectos. Você quer, por exemplo, a história da colonização do Paraná por paulistas e de um pedaço ali do Centro-Oeste, está tudo na música caipira. Está toda contada ali, né? Algumas músicas, tem um Carreiro e Pardinho, por exemplo. É história, né? História vertida em música. Então é isso, caipira como eu, né? Zé, a gente de sonso só tem um andado, não é isso? Como é que é? Quando o povo vai indo com milho, nós já estamos voltando com o fubá, né? Então é isso. Beijo, querido, obrigado pela audiência. Meninos, a diferença do que eu faço habitualmente, eu sempre faço um editorial aqui e tal, nós temos muita coisa hoje e eu vou fazer pequenos editoriais, né, porque tem muito tema que requer que a gente vá ali ao fulcro das coisas e eu pretendo fazê-lo, né? Sim, eu estou numa cruzada para fazer o Brasil se reencontrar com a Constituição, né? No momento em que alguns pilantras, oportunistas, salvacionistas, né? Alguns crentes na própria loucura, né? Resolveram que eles vão salvar o Brasil. A salvação do Brasil está na democracia. E a democracia está expressa na nossa Constituição. E o que tiver de ser mudado, terá de ser mudado segundo as regras que ali estão. E sim, hoje alguns entes estão aparecendo um pouco mais para tentar botar as coisas nos trilhos, né? E eu tenho notado que certos patriotas, né, que viram a extrema-direita ascender, chegar ao poder de maneira silenciosa, calada, porque a eles interessava apenas, eventualmente, destituir o PT, de quem eu fui muito crítico, mas a mim não bastava destituir ou não o PT, a questão não era essa. A questão sempre foi de respeito às regras do jogo, de respeito à democracia. E aí eu vejo alguns tontos agora que, diante do autoritarismo do governo Bolsonaro, preferem bater no Supremo. Que coisa bonitinha.
Eu vejo alguns tontos que, diante da irresponsabilidade do governo, diante da pandemia, estamos caminhando para os 100 mil mortos, em vez de bater nos desmandos do governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde, vai bater no Supremo, falando em nome dos direitos. Eu já disse aqui uma vez, vou repetir. Gente corajosa, de verdade, se tem de bater, quando há uma contenda, bate em quem pode mais. Bater em quem pode menos é só expressão da covardia. Que é uma coisa que não combina com gente caipira como eu e o Zé Hamilton. E como esse grande Brasil caipira, graças a Deus. Né? Então eu peço a esses salta-pocinhas, eu adoro essa expressão, que né? Não quer sujar o shortinho. Eu peço a esses salta-pocinhas que tenham a coragem de bater em quem pode. Não em quem está tentando botar as coisas no rumo da Constituição, que é esta, sim, democrática e feita pelo povo. Ô, Fábio Cuba, sim. Eu prometo não fazer editorial e quando vejo, já estou fazendo. É isso aí, eu percebi também. O Fábio está lá assim, está lá ele fazendo editorial. Vai ser curto este. Vamos começar. O Mourão agora, oi Mourão, ontem eu falei. Ô General Mourão, ô vice, ontem eu falei que Vossa Excelência só não me decepciona porque eu não apostava em Vossa Excelência. Mas apostava que tivesse um pouco mais de atenção para esta palavra, tirocínio. Mas está faltando. E quando falta tirocínio a um general, a coisa vai mal. Vai lá, Valho Bem. O general hoje esqueceu de uma figura importante da política brasileira atual. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, criticou a proposta de quarentena aos juízes e integrantes do Ministério Público que quiserem disputar as eleições. A ideia foi levantada pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli. Falamos a respeito ontem aqui no É da Coisa e o entendimento é acompanhado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o general Hamilton Mourão, essa quarentena de 8 anos não deve prosperar, disse ele. Você está transformando o magistrado em um cidadão sem direitos políticos. Eu acho que isso talvez tenha muita coisa a ver com o papel do senhor Sérgio Moro. E todo mundo fala que ele seria um candidato viável para 2022. Outros magistrados não têm esse destaque todo politicamente, não lembrando do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. E continuou o vice-presidente da República. É o tipo de coisa que está colocado em discussão, mas que não prospera na minha visão. O senhor está... Olha, é tanta bobagem que nem errado o senhor consegue ser. Que é outra frase que eu adoro. De gente que diz coisa tão fora de propósito que nem errado é. Eu fui professor, já disse aqui. Às vezes você pegava algumas respostas de alguns alunos que nem errada eram. Nem erradas conseguiam ser. De tão fora da curva. Primeiro que o senhor não tem que se meter nisso. Não é assunto que lhe diga a respeito. O senhor é vice-presidente, não é parlamentar, como é que é? Não deve prosperar? Como o senhor é dono por... Qual é a sua bancada? Qual é o tamanho da sua bancada no Congresso? Lembrando a piada que o Stalin teria feito quando lhe disseram, o Papa reclamou do senhor. Ele disse, quantos blindados tem o Papa? É uma piada, né? Qual é o tamanho da sua bancada? O seu presidente está com uma bancada já muito menor do que imaginou que estivesse. Não é? Mas, o senhor precisa se informar. Eu não gosto de gente que fala... Eu sou jornalista, vou comentar política, eu leio antes. O senhor leu o que está no site do Conselho Nacional de Justiça antes de falar besteira? Hein? É chato eu passar esse sabão aqui no senhor. O senhor não leu o que está no Conselho Nacional de Justiça, eu li. E eu garanto que o senhor tem mais tempo livre do que eu. O senhor viu lá
que o Toffoli fez esse comentário à guisa de um julgamento sobre um juiz no Maranhão que decidiu fazer política, participar de live com políticos, atuar em política partidária. E ele não é o Sérgio Moro. O senhor se lembra que o Wilson Witzel, lembrado aqui pelo nosso Vólio Bene, que aliás quem não está acompanhando pela internet, tem de fazê-lo já ou daqui a pouco para ver a blusa com que Vólio Bene está. Né? A elegância, o Nem o charme. Fred Krueger, né? É, exatamente. A elegância, o charme, Sim. o veneno e a picardia do homem brasileiro. O Wilson Witzel, 3 ou 4 dias antes da eleição, parceiraço, como eu diria, né, do juiz Marcelo Bretas, foi beneficiado por uma decisão do Bretas, por exemplo, que divulgou, que tornou pública uma acusação feita por um ex-secretário do Eduardo Paes, que simplesmente não se confirmou. Depois, não há a menor evidência. O Marcelo Bretas foi lá, jogou aquele troço no ventilador e o Witzel disparou. Primeiros dias depois que o governador tomou posse, o Witzel tomou posse, uma foto dele com o Bretas no avião de mãozinha dada. Agora os dois romperam. Que o Witzel resolveu brigar com o Bolsonaro e o Marcelo Bretas ficou ao lado do Bolsonaro. Politização da justiça. Politização da justiça. E mais, o senhor deve ignorar certas coisas. Se não ignora, é pior. Que eu vou falar agora. Vou falar depois que eu citar aqui a presidente da Associação dos Magistrados. Então eu quero saber se a sua fala foi ditada pela ignorância, o que é ruim, ou foi por um juízo deformado mesmo, o que também é ruim. Quer ver? E claro, ficou evidente que o senhor não leu a decisão do CNJ. Fala aí, o que a gente tem sobre a presidente da AMB? Presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Reinaldo, Renata Gil de Alcântara Videira, também criticou essa proposta. Ela divulgou uma nota que diz o seguinte: a Associação dos Magistrados Brasileiros, maior entidade representativa da magistratura nacional, vem a público defender o direito dos juízes de participarem do debate público e da vida política do país, sempre respeitando os limites legais. Já existem prazos estabelecidos para que juízes e promotores deixem cargos públicos para se candidatar. Portanto, a AMB é contrária a qualquer ato que vise ampliar o tempo de inelegibilidade eleitoral para membros do Poder Judiciário após afastamento definitivo da função pública. Projetos com esse teor ferem o princípio da isonomia e violam os direitos políticos dos membros do Poder Judiciário, uma afronta desproporcional ao direito fundamental dos magistrados ao exercício da cidadania. A senhora também está errada. Qual é o prazo para um magistrado deixar a magistratura para se candidatar, a senhora? Ou membro do Ministério Público? 6 meses. 6 meses. Que é o prazo de todo cidadão comum para se filiar a um partido e ser candidato. Certo? Só que a senhora e a sua categoria e o Ministério Público têm uma coisa que eu não tenho e que os outros candidatos não têm. Uma não, 3 pelo menos. A senhora quer que eu lembre? Para fazer o debate honesto? Inamovibilidade. Vocês não podem, os juízes, ter a garantia de que eles jamais serão removidos do cargo em que eles estão. A não ser que eles se candidatem a novas posições dentro ali do que estabelece a carreira. Certo? Vocês são inamovíveis. Não é isso? Vocês têm a vitaliciedade.
A função é vitalícia, até a aposentadoria. Até os 75 anos ninguém toca em juiz. Tanto é, senhora, que quando um juiz canalha é flagrado fazendo canalice, ele se aposenta com a integralidade do salário, proporcional ao tempo que ele tem de serviço. Em que outra categoria um vagabundo recebe salário? Pego com a boca na botija, hein? E irredutibilidade de salário, também não pode mexer com o salário de magistrado. São garantias. Não? Quem tem mais isso? Quem mais tem isso, senhora? Que outro servidor, flagrado cometendo crime no serviço, se aposenta e fica com burro na sombra? Eu estou mentindo? Quem deu essa... Se a senhora me perguntar, mas você é contra essas garantias? Não, eu não sou. Eu sou favorável. Mas só que vocês são carreira de Estado. Como carreira de Estado, vocês não podem ciscar na política. Mas um juiz tem plenas condições de ir lá punir um futuro concorrente seu se ele quiser disputar política. Juízes mandam políticos para a cadeia. Políticos não mandam juízes para a cadeia. Juízes tiram políticos de circulação. Políticos não tiram juízes de circulação. Oito anos. Eu espero que o Congresso tenha coragem de votar isso. Sim. Quer fazer política? Larga a toga e vai fazer política. E eu sou mais amplo ainda. Eu não acho que é só para cargo eletivo, não. Cargo político, com indicação política, tem que ter a quarentena. Se não, doutora, sabe o que acontece? Vou contar um segredinho para a senhora. E depois também eu quero falar com a Juf. A Juf foi um pouco mais moderada, né? Mas, como é mesmo o nome da moça aqui? Desculpa não ter guardado ainda. Lembrei. Renata Gil de Alcântara Videira. Se não, doutora Renata Gil de Alcântara Videira, poderia acontecer a seguinte excrescência neste país. A senhora imagina uma situação, doutora, em que um juiz, transformado em herói, mandasse um presidenciável para a cadeia. Ele condena em primeira instância, segunda instância, que costuma referendar todas as suas posições, por hipótese, né? Abre mão de fazer seu próprio juízo para ser uma segunda instância que é mera caudatária da primeira instância, o que envergonharia a magistratura brasileira, claro. Referendaria uma sentença condenatória sem prova. Tudo por hipótese. Aí esse juiz, 8 meses depois que ele mandou um presidenciável para a cadeia, ele aceita o cargo de ministro daquele que venceu a eleição sem poder disputar, sem ter como disputar com aquele que ele próprio mandou para a cadeia. E aí ele vai ser ministro. No ministério, condescende com todos os desmandos desta figura hipotética e começa a cuidar da própria candidatura à presidência. A senhora já imaginou um país em que isso acontecesse, doutora Renata Gil de Alcântara Videira? A senhora não acha que esse país seria uma republiqueta de bananas? Povoada por cínicos e babacas? Hein? Se eu quiser ser político, eu não sou inamovível. Né? Eu não tenho cargo vitalício. Eu não tenho irredutibilidade de salário. Eu não mando soltar e não mando prender.
Eu não posso mandar um adversário meu para cadeia e depois disputar o lugar dele, 6 meses depois. Toga não é palanque. E o mesmo vale para o Ministério Público, que tem os mesmos privilégios dos juízes. Monopólio da ação penal não é palanque. Eu topo fazer esse debate público com qualquer um, com qualquer juiz. Faço o debate honesto, aberto, de peito aberto. Sem claque. Eu quero que o juiz tente me demonstrar que ele tem, ou melhor, que os outros têm os mesmos privilégios que ele tem. Os privilégios impõem responsabilidades distintas. É por isso que juiz que fica em rede social e gente do Ministério Público fica em rede social batendo boca, beira a vigarista. Beira não, é coisa de gente vigarista. Porque sabe que jamais vai ser punido. O CNJ ainda pune. O Conselho Nacional do Ministério Público, até agora, os desmandos comem solto. Aliás, estou tratando disso na minha coluna da Folha amanhã. Uma das melhores que eu já fiz. Ah, você vive dizendo que é uma das melhores. É que eu faço colunas melhores. O que eu posso fazer? Isso também é uma autoironia. Tem gente que não pega. Também não posso fazer nada. Gente, quando você tem que avisar que é ironia, aí não é mais ironia, é capim, né? Você que entendem. Estou cheio de imagem rural hoje, Zé Hamilton. A JUF também não gostou. Vamos lá. A Associação dos Juízes Federais do Brasil se manifestou por meio do presidente Eduardo André Brandão. Ele disse que o prazo de 8 anos parece exagerado, aspas. Hoje já existe uma quarentena de 3 anos para o juiz que deixa o cargo, aposentado ou exonerado, para atuar nos tribunais de origem. Opa, pera um pouquinho, o senhor está misturando as coisas, com todo respeito. Sei que o senhor é uma pessoa séria, mas o senhor está misturando as coisas. Isso daí é para o juiz aposentado que, atuando como advogado, vai atuar no tribunal de origem. O que isso tem a ver com a eleição, doutor? O que isso tem a ver com a eleição? Isso nada tem a ver com a eleição. É o juiz que é aposentado vai atuar como advogado. Aliás, eu acho essa quarentena pequena. Deveria ser maior. Porque, evidentemente, tem gente lá, vai restar gente no tribunal que trabalhou com ele. Eu botaria esse tipo de coisa, para atuar no tribunal de origem, eu botaria 10 anos, pelo menos. Para dar tempo de mudar a geração. Mas isso é outra coisa. Certo? A JUF entende que tem de buscar um equilíbrio. De qualquer modo, a posição da JUF ela é mais sensata do que da MB. Eles estão achando o prazo exagerado, mas me parece que não estão fazendo uma oposição em tese, como está a MB. Como está a doutora, fazendo de conta que ela e eu temos os mesmos privilégios. Não temos, senhora. Não. Eu não importa a decisão que eu tome, a consequência para a vida das pessoas é praticamente nenhuma. A não ser, claro, elas ficarem mais inteligentes, mais sábias, mais espertas, com o coração mais aquecido. Né? E eu sei que eu estou falando com advogados, eu sei que estou falando com juristas agora que me ouvem, graças a Deus. E eles sabem que eu estou certo. Sabem que é um privilégio inaceitável. E não é só de juiz que a gente tem que cuidar, não. Tem mais coisa. A Folha ouviu alguns juristas, eu já vou dar uma prestada aqui, menino. A Folha ouviu alguns juristas dizendo, não, mesmo que mude, não pode valer para o Moro. Por que não? Lei penal não retroage. Lei de ineligibilidade não tem esse negócio. A lei do ficha limpa retroagiu. Porque se disse, não, isso não é punição. Isso é condição de elegibilidade. Por que para a ficha limpa valia um princípio e agora não valeria o mesmo? Condição de elegibilidade. Pode valer, sim. Aliás, tem de valer. Para qualquer um.
Aí vai o Mourão, não, isso é porque o Sérgio Moro... Ah, o Mourão admite que o Sérgio Moro teve uma importância fundamental na eleição do Mourão, inclusive, né, Mourão? Ali, eu diria que o senhor praticamente entregou o serviço, né? Não é mesmo? Tem de valer já. Chega dessa história.